Venâncio avança na vacinação contra a Covid-19, mas a transmissão insiste em continuar. O jovem não é imune ao vírus, por isso, faça a sua parte. Mantenha o uso de máscaras e evite aglomerações. Para a economia retomar, o cuidado precisa continuar. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual de formação dos professores da Rede Municipal de Venâncio Aires. Saudamos os colegas professores que atuam em nossa rede, em outras redes e demais convidados. Sintam-se acolhidos. Aproveitamos esse momento para divulgar o Seminário de Práticas Pedagógicas na Educação, com o tema A experiência compartilhada como espaço de inspiração e construção de saberes, a ser realizado nos dias 2 e 3 de agosto, no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Com certeza, será uma oportunidade de compartilhar experiências, conhecimentos e ideias entre nossos pares, e prosseguirmos com a nossa formação continuada. As inscrições para a apresentação de relato de experiências dos professores da rede municipal ocorrem até o dia 15 de junho. Ressaltamos que o formulário de presença de hoje estará disponível no chat nos momentos finais da transmissão da nossa live. O formulário é destinado somente aos profissionais da rede municipal. A Secretaria Municipal de Educação de Venâncio Aires, pensando na proposta de uma educação humana, tecnológica e empreendedora, orgulha-se em oportunizar este encontro de suma importância e também de muitas dúvidas, que é a aproximação do ensino remoto com o ensino híbrido, neste momento único de nossas vidas. Essas formas de ensino ganharam grande destaque por serem as responsáveis em manter alunos e professores integrados, minimizando os impactos dessa pandemia na educação. Convidamos o secretário municipal de Educação de Venâncio Aires, professor Emerson Eloy Henrique, para sua saudação. Muito obrigado, Grace. Boa noite, Venâncio Aires. Ou melhor, boa noite, Brasil. As nossas lives estão tomando uma dimensão que estamos extrapolando os limites do nosso município e até do nosso estado, né? Nessa noite, estamos buscando alguém com uma visão, né, bastante
interessante sobre educação de um outro estado, um estado bem longe aqui do Rio Grande do Sul, com um clima, tenho certeza que bem diferente, né, aqui do Rio Grande do Sul, para sempre nos nossos seminários discutirmos assuntos pertinentes às nossas atividades docentes, às nossas atividades escolares. E nessa noite, temos a satisfação de receber, então, a professora, a doutora Alana, que vem lá do Ceará, né? Eu digo vem, né? Vem pela telinha aqui, né? Pelas mídias sociais, nos falar de um tema extremamente pertinente e atual, né? Que é o ensino híbrido, o ensino remoto, né? Algo que nós estamos discutindo neste momento novo. Qual é o momento novo? A volta de um estado de pandemia, onde nós nunca tínhamos passado por isso. Tá? Minha satisfação, então, é receber a doutora Alana nesta noite, e, por coincidência, doutora, é a segunda pessoa do Ceará que eu tenho uma reunião, um encontro nessa semana. No início da semana, tivemos um encontro com o professor Alessio, que foi presidente nacional da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, a União dos Secretários de Educação, e em conversa com ele, né, ele nos trazia também todas as questões que envolvem aí o Ceará, né, nesse momento de pandemia, nesse retorno às aulas. Falamos um pouco sobre vacinação também e outros temas. E para falar em temas atuais e para provocar ainda mais, nesta semana foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto bastante polêmico do homeschooling, ou seja, o aprendizado em casa. Foi uma votação apertada entre os deputados, com muita discussão, 28 votos a favor, então, do projeto de lei 170 e 21 contrários, o que demonstra que é realmente um projeto polêmico e que nós estamos fazendo todo um trabalho, então, em diversos setores, inclusive ganhamos o apoio do Ministério Público quanto a isso, porque entendemos que o lugar de criança é na escola, precisamos, né, resguardar as instituições, o aprendizado, e entendemos que seria, então, inconstitucional, e desde já iniciamos uma campanha para que o governador do estado vete esse projeto. Mas vejam só, é mais um tema que se apresenta e bastante pertinente à noite de hoje, né? Ensino remoto, ensino híbrido, e agora um tema novo que se apresenta aqui no Brasil, que é o homeschooling, ou seja, o aprendizado em casa. Certamente vai dar muita discussão, tá? Esse tema também. Então, quero saudar mais uma vez a todos que nos assistem, todos que estão buscando uma formação, um aprendizado novo aqui pelo nosso canal do YouTube. Convido a todos que se inscrevam no canal para que recebam as notificações, deixem um like também, né? E desejo a todos vocês uma excelente noite de formação com a professora doutora Alana Carvalho. Muito obrigado, tenham todos um bom evento. Boa noite a todos. Sou a professora Fernanda Saldanha e farei a mediação na live de hoje. Vamos, então, neste momento, conhecer a nossa palestrante. Doutora e mestra em Educação Brasileira na linha de pesquisa Avaliação Educacional pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, é professora e diretora de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Horizonte. É avaliadora do MEC Bases, tem experiência na área de educação, com ênfase em avaliação, atuando principalmente nos seguintes temas: programas de políticas públicas, avaliação externa e formação de professores. Seja muito bem-vinda ao nosso palco virtual, professora Alana Carvalho. Obrigada, professora Fernanda. Boa noite a todos vocês. Agradeço desde já o convite
e dou boa noite aí para esses quase 300 professores que estão aqui conosco, né? Vocês podiam estar muito bem comendo uma pizza, assistindo um filme, vendo aí as séries do Netflix, mas vocês estão onde? Aqui conosco, compartilhando e trocando figurinhas a respeito aí do que nós estamos vivendo, né? Então, são temáticas que nós vamos nos apropriando cada dia mais e que cada lugar desse Brasil imenso traz para a gente uma nova visão, traz para a gente uma inovação, traz para a gente um novo contexto para pensarmos aí como que fica o nosso ensino remoto, o nosso ensino híbrido, o nosso ensino físico presencial, o nosso ensino, não é? Gente, então, queria já deixar aqui um recadinho para vocês. Na descrição do vídeo estão disponíveis os links que vocês vão utilizar esta noite. O primeiro deles, não menos importante, são os slides. Os slides já estão aí no ponto para vocês fazerem download, ok? Tranquilo? E também a gente vai interagir um pouquinho com algumas ferramentas, e aí eu já deixei os links aqui embaixo, e eu espero de todo coração que vocês interajam para que a gente possa deixar este momento, tornar esta noite ainda mais enriquecida pelas falas, pelos comentários e pelos compartilhamentos de experiências de vocês, tá? Otilina tá tomando um chimarrão, que beleza, hein? Já fiquei sabendo que Venâncio aí é a área, né? É a terrinha do chimarrão. Pena que aqui no Ceará hoje já fez 33, mas agora já está em 29 graus, né? Vocês estão no frio, que coisa boa, tô com inveja branca de vocês agora, viu? Mas é isto. Juliana, minha querida, por gentileza, coloca aí na tela os slides para que a gente possa ir, para que todo mundo possa ir acompanhando aí, então, a minha fala, tá bom? Como a professora já me apresentou, sim, eu sou professora licenciada, mestre, doutora em educação, tudo aqui toda a formação pela Universidade Federal do Ceará. Pra vocês verem como eu gosto do Ceará, né? Mas existe algo que eu não deixo no meu currículo, né? Eu falo só assim para os colegas mais íntimos, que nem vocês aqui que estão comigo nessa noite, que eu sou uma mulher cearense apaixonadíssima pela educação. Então, eu sempre gosto de estar por dentro aí dos grandes debates, embates e discussões em torno da educação, mas o meu amor pela educação sempre me denota a ideia de que ela é para todos, né, dentro de uma perspectiva inclusiva, dentro de uma perspectiva, inclusive, de equidade. Então, eu acredito que pela educação a gente pode não só nos transformarmos, né, como indivíduos, mas transformarmos toda uma sociedade, toda uma estrutura em prol do bem comum, né? Enfim, eu também sou muito curiosa das novas tecnologias, então, assim, não fiz nenhuma especialização, nenhum curso, né, relacionado à tecnologia, eu sou fuçadora nata mesmo, assim, sou bem curiosa, isso muito me interessa. Na minha experiência docente, que não é lá há tanto tempo assim, sou novinha, cheguei há pouco tempo aqui na docência, eu já trabalhava com metodologias ativas, já trabalhava com novas tecnologias, né, as tecnologias da informação e da comunicação, então isso me abriu, assim, um leque de possibilidades de vislumbrar outros processos, né, dentro ou com a ajuda dessas tecnologias, desses aportes tecnológicos, né. E eu também sou estudiosa do fenômeno da avaliação. Desde o meu TCC, desde a minha graduação, eu estudo a avaliação. Lembra que eu falei que eu sou apaixonada pela educação? Então, a avaliação sempre, na nossa vida de estudante, aí vocês vão concordar comigo, né? Não deixa eu falando isso sozinha, hein? Se você se identifica, coloca aí que você se identifica no chat para eu saber. Sempre na nossa vida de estudante, a prova foi uma pedrinha no nosso sapato. Não foi não, gente. Tivemos experiências que, eita, a gente nem consegue descrever agora de tantas emoções que nós sentíamos na época, né?
A gente tinha crise de dor de barriga, a gente sentia raiva, a gente sentia satisfação, né, em ter que estudar e decorar aqueles questionários, né, de 10, 20 questões para depois chegar lá e colocar tudo na prova. Tem gente que gostava, tinha gente que gostava, né? Então, a avaliação para mim sempre foi um fenômeno a ser estudado, né? Porque como eu acredito que educação é para todos e que a educação, ela transforma vidas, eu também acredito que a avaliação é um aporte, é uma ferramenta para que a educação dê certo. Então, eu olho, e desde a graduação, né, com o olhar de pesquisadora, né, com esse olhar mais científico, eu olho para a avaliação com essa perspectiva de como que pelo processo de avaliação a gente consegue gerenciar melhor a aprendizagem, e daí a gente consegue, de fato, trazer uma educação de mais qualidade e uma educação realmente que seja para todos, né? Até porque os processos de aprendizagem são diferentes. Então, a gente precisa pensar em mecanismos de atendimento que também sejam diferenciados. Pois bem, falei um pouquinho aí, rasguei meu coração para vocês a respeito aí, um pouquinho mais de quem eu sou, né? Estou aqui fazendo companhia aqui a Dils, que está aí jantando com seu marido, coisa boa, né? Muito bacana. Elisandra aí também já é cursista, né, do curso de Tecnologias Digitais da Educação, foi cursista, né? Dei algumas aulas por lá. Professor Herbert é um cara sensacional, né? Hoje secretário de Educação aqui de Sobral, professor da Universidade Federal, e ele super, super empolgado e animado, decidiu fazer as formações dos professores via YouTube, e eu comprei essa ideia junto com ele, e aí participei de algumas lives, e hoje eu caminho auxiliando, né, ajudando aí em alguns em alguns procedimentos do curso, né? Então eu comprei essa ideia porque eu acredito, tá, gente? Não é o computador que nos separa ou nos aproxima. De fato, é como nós fazemos uso dessa ferramenta e como nós estamos abertos para que isso nos aproxime ou não, tá? Então, não pensemos nas tecnologias só como só como um instrumento, né? Pensemos nas tecnologias como pontes, como caminhos, como possibilidades, e para isso a gente precisa saber bem, né, dirigir essa ponte, dirigir esse caminho, gerenciar essa ferramenta, né? Pois bem, meus queridos, o que nós vamos fazer hoje? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim trocar e compartilhar. Eu vim trocar experiências, trocar ideias, compartilhar conceitos, tá? Então, por gentileza, não se acanhe, viu? E nem se aveste. A noite vai ser boa e eu quero que você participe comigo aqui via chat, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que de fato é o ensino híbrido, né? Já sei que a Venâncio Aires tem despontado aí com experiência bem bacana já nos meses anteriores sobre o ensino híbrido, e algumas escolas hoje trazem já o ensino presencial em loco, né? O presencial físico, admitindo então todas as medidas sanitárias, mas com alguns desafios ainda para a gente pensar e conversar sobre, né? Até porque a gente saiu de uma escola físico-presencial, fomos para o limite, né? Que é justamente totalmente virtual, e agora nós estamos retornando físico-presencial, mas nós não somos os mesmos, nós mudamos, e mudamos muito, não é não? Então, depois que a gente caracterizar o ensino híbrido, a gente vai reconhecer quem são os atores e as suas funções dentro desse processo. E a gente vai pensar também um pouquinho quais são esses desafios, e a partir do momento que a gente pensa sobre esses desafios do ensino híbrido, a gente já começa a projetar, inclusive, decisões e ações a respeito desses desafios, não é? Então, espero que esteja contento e dentro das expectativas de vocês. E aí, lembre-se sempre,
e essa frase não é minha, é de vocês. É do Referencial Curricular Gaúcho, que diz assim: as tecnologias digitais, sempre em mudança, trazem para o contexto escolar uma inquietação, pois ao mesmo tempo em que exigem da escola uma nova abordagem, também proporcionam a oportunidade de abandonar um modelo obsoleto. Nossa Senhora, né? Olha só o que as tecnologias trazem, quase um milagre para a gente abandonar um modelo tradicional, um modelo que não reverbera mais para a sociedade que queremos, e trazermos então um protótipo, algo que possa ser inovador dentro do nosso contexto e da sociedade que a gente almeja. Essa nova abordagem, vejam só, nova abordagem. Não estou falando do ensino híbrido, do ensino remoto, do ensino à distância, do ensino virtual, estou falando de uma nova abordagem. Então, estejamos abertos e também vigilantes para entendermos e para olharmos a nossa sociedade e as demandas que dela emanam e identificarmos qual que é o papel da escola, qual que é a missão da escola dentro desse contexto e como as tecnologias podem mudar muitas vezes radicalmente uma concepção. Quer ver só? Muitos professores me procuravam e diziam assim, logo no começo do ensino remoto: Alana, professora Alana, é o seguinte, como é que eu vou fazer para fazer o meu aluno utilizar o celular se toda a vida que ele chegava aqui na sala de aula, eu mandava ele desligar o celular, eu mandava ele entregar o celular? Professora, eu nem sei, professora, como que eu vou fazer para utilizar o celular nas minhas aulas? Olha que contraditório, olha o que a gente passou. A gente passou, não foi? E agora, a gente vai retornar para isso? Ou nós vamos dar um salto qualitativo para a utilização, por exemplo, do celular? Por exemplo, de uma internet. Não é? Então, nós não voltamos mais como antes. Fato. Mudamos e mudamos muito. E a gente precisa entender que eu falei no começo e vou repetir. As tecnologias, elas vêm como recursos, elas vêm como pontes, elas vêm como possibilidades que nós temos para trazer ainda mais uma aprendizagem significativa, uma educação que atenda à sociedade que nós estamos vinculados hoje. Hoje, tá? Então, te convido a fazer essa reflexão do celular e a contar para mim, a contar para os colegas hoje, via Padlet, o que vocês têm vivido nesse ensino híbrido. Vou chamar de ensino híbrido, porque a gente ainda não sabe muito bem essa nova abordagem, essa nova roupagem. A gente está um pouquinho na escola, um pouco em casa, a gente está fazendo atividade assíncrona ou síncrona, a gente ainda está meio que nesse misto, nesse misturado de ensino. Então, quero saber de vocês. O que vocês têm vivido no ensino híbrido, tá? Eu já sei que vocês tiveram uma formação super, hiper, mega a respeito do Padlet, não foi? Mas eu vou dar uma dica aqui, tá? Quem está entrando no Padlet pela primeira vez, vocês vão ter um mural bem grande lá, azul, e no canto inferior direito da tela vai ter uma bolinha rosa com mais. Essa bolinha aqui que eu trago na imagem para vocês. E daí vocês vão clicar nela para poder responder, tá bom? Então, se você logar com o seu nome, massa. Se não, como parte da resposta e tá tudo bem. Você pode utilizar uma resposta que tenha GIF, desenho, que tenha texto, que tenha totalmente imagem, ou até algo gravado. Fiquem à vontade, tá? Respondam de acordo com a criatividade de vocês, beleza? O link tá no chat e tá aqui também na descrição do vídeo do nosso Padlet. Enquanto vocês estão chegando por lá, eu vou me chegar também lá pelo Padlet para ver o que vocês estão escrevendo lá pelo Padlet já. Olha, Josefa já chegou. Muito bem, Josefa.
Vamos chegar lá? Vamos chegar junto? Olha, tem mais gente chegando. Muito bom, muito bom, muito bom. Gosto da telinha assim. Clica na bolinha rosa no mais branco, tá bom? Para poder você abrir o seu post, abrir a sua resposta. Se quiser comentar a resposta do colega, não tem problema, não. Mas abre uma resposta para você, tá bom? E tá chegando, e tá chegando. Vamos lá. Josefa está escrevendo, né? Ela é de Alagoas, então ainda estão vivendo lá algumas atividades completamente remotas. Como eu tenho vivido o ensino híbrido? Como? Respostas, vamos lá. Desafios, aprendizagens e inovação. Constante busca. Muito bom, muito aprendizado. Deixa eu ver quem mais aqui. Josiele está dando boa noite, vai responder. Muitos sentimentos, misto de medo, cansaço, ansiedade, euforia. A Bruno, um misto de angústia, né? Um dia de cada vez. Buscando sempre o melhor para os alunos. É isso mesmo, Bruna. Marta, tá falando ali, tá escrevendo ainda, não vou ler ainda não, calma, pode ficar tranquila. Alunos que não têm celular ou internet, desafiador, né? O que mais? A Márcia, Terezinha colocou um misto de sentimentos, né? Desafios diários. A Josiele colocou desafiador e de muito aprendizado. Quem mais? Olá, pode responder. Tem gente só deixando seu boa noite, né? Vamos à resposta. Professora Ângela está desacomodada. Oh, coisa boa! Significa que é disposição, não é não? Que bom, que bom. Aprendizagem constante, sensação de angústia ou cansaço, né? Muitas crianças ainda no presencial e online. Alunos sem celular ficam constrangidos, experiências novas e desafiadoras, uma forma de sair da zona de conforto, alfabetização tecnológica que dá a Labib, múltiplas aprendizagens, metodologias ativas e muita inovação. Menino, um grande movimento e evolução na educação, com certeza, Labib, concordo com você. Que mais? A Marta, ainda não estamos utilizando o telefone diretamente na escola, mas introduzindo aos poucos. Tem aí, deve ser, um deles é o Classroom, não é? Deve ser. Que mais? Buscando todo dia uma nova forma de cativar os estudantes, Jaqueline. Que massa! Que bom! Sim, a realidade do sem celular e sem internet preocupa, né? Agora vamos pensar assim, né? Se preocupa, olha só. Se sem celular e sem internet nos preocupa no nível da educação formal, imagina no nível da educação social. Imagina as informações vinculadas pela internet de preciosidade máxima que essas pessoas estão sem acesso. Preocupante, não é não? Preocupante. Que mais? Gente, vocês são ótimos. Olha, novas vivências. Que massa. Olha aí a figurinha. Muito bom. Muito bacana. Muito bacana. É bem isso, né? O que vocês têm vivido no ensino híbrido? Um misto de sentimentos, incertezas, muita ansiedade, sem saber como que o aluno vai chegar na sala de aula, como que ele vai dar andamento e prosseguimento às atividades, se a escola não vai fechar porque alguém pode, sei lá, né, se infectar. Então, existe aí uma gama de possibilidades que podem acontecer, e isso mexe muito com o nosso emocional, né? E se a gente for realmente
olhar para a educação com esse olhar social, nós vamos perceber que os nossos alunos, eles chegam assim na sala de aula também. Eles chegam com esse misto, sem saber o que vai acontecer, sem entender muito ao certo como que vai ser daqui por diante, se eles vão voltar para casa, se eles vão continuar na escola, enfim, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Não só a tecnologia, né, que nós temos agora na escola, que a gente introduz o celular, introduz a internet, mas também a nossa própria reação a algumas situações. E a gente precisa cuidar muito dessa competência socioemocional que envolve os nossos estudantes. E isso deveria ser conteúdo de base também, né? Isso precisa ser conteúdo de base para que a gente possa integrar ao currículo. Enfim, a gente vai conversando, né, ao longo da nossa noite o que vocês colocaram aqui, mas gostei muito do que vocês deixaram, né? Luciane ensinando e aprendendo com muitos desafios, deixou uma corzinha rosa aí, muito bacana. E aí, só para dar uma pincelada sobre a ferramenta, o Padlet, ele é um grande mural que você pode ter em vários estilos, em várias performances, e ele é totalmente gratuito. Então, você pode fazer isso com os teus alunos, você pode fazer isso com os teus colegas de escola para fazer um planejamento em comum. Você pode fazer isso como forma de curadoria de conteúdos para você, para guardar vídeos, links, materiais que vão ser essenciais para a sua prática, tá? Então, o Padlet, ele é bem interessante, beleza? Bom, vamos voltar lá, que eu queria ver mais ou menos como que vocês se expressavam a respeito desse ensino híbrido, né? E ele é esse misto mesmo, esse ensino híbrido, o ensino híbrido que abraça a literatura, por exemplo, norte-americana, que nós trouxemos muito de lá traduzido, né? Ele tem esse misto de tempos, espaços, de processos de ensino e de aprendizagem, que estão aí, de certo modo, não é misturado, tá, gente? Não é misturado, porque misturado dá uma ideia de coisa bagunçada, né? Dá uma ideia, assim, de que você joga tudo lá e Não. Eles estão, então, disponibilizados em determinadas proporções e situações e contextos que vão alimentar uma determinada funcionalidade para o ensino, para a escola, para a aprendizagem que se almeja, tá? Então, o ensino híbrido, né, é fácil a gente dizer, o híbrido é misturado, né? Tudo misturado. Mas em que proporção? Qual a melhor proporção? Como que a gente atribui esses tempos e espaços diferenciados? Como que a gente, ao mesmo tempo em que nós satisfazemos o direito de ir à escola, como que nós respeitamos o direito de não ir à escola? Né? Então, como que, enquanto escola, a gente consegue fazer esse arrumado, melhor do que misturado, né? Esse arrumado dentro da nossa proposta de ensino. Então, a maioria das metodologias, né, como a sala de aula invertida e outros, eles foram sempre pensados em contextos norte-americanos que eram vividos pelos professores e eles pensavam de uma forma nova, de uma maneira diferenciada para incorporar aquele contexto e aqueles alunos. E aí, como as novas tecnologias, como elas chegaram já atendendo globalmente essa mudança, né, essa visão, né, do que é obsoleto. Então, as novas tecnologias, elas trazem essa performance de mudança mesmo, né, ao passo que você, por exemplo, aceita um celular em sala de aula, automaticamente você já tem que mudar a sua metodologia, né, ou você já muda ali algum conteúdo, algum procedimento, né? Porque você tem um recurso diferente naquele plano, né? Quando você só tinha um livro, parece que era mais fácil, né? Entre aspas, né? Então, com a chegada da tecnologia, viu-se a possibilidade de atender diversos contextos.
atender desde os alunos que não poderiam se deslocar para a escola e ter aí a educação formal completa para fazer um atendimento de forma virtualizada, até aqueles casos em que se aproveitaria melhor o tempo gerindo disciplinas, dividindo projetos, né, fazendo interdisciplinas, provocando tanto virtual quanto o presencial físico. Então, o híbrido, ele foi surgindo, né, essa nomenclatura, ela vem para alimentar uma estrutura, que é uma estrutura organizada e pensada sobre o ensino para a aprendizagem em tempos e espaços, sejam eles diferenciados, tá? Tanto para o aluno, né, quanto para o professor, obviamente. Beleza até aí? Tranquilo? E se vocês já estão tranquilos, né? Vocês já estão fazendo isso, vocês fizeram isso na verdade, né? Então, vocês foram se adequando e vocês já têm essa jornada, né, a respeito dessa casadinha, né, virtual e físico-presencial. Muito legal, Jaqueline já utilizou muito Padlet, né? Muito, muito, muito bom. Hoje já utiliza menos, porque tem o Google Classroom, né? Que bacana, muito bom. Bom, só que não basta arranjar, organizar tempos e espaços para ser ensino híbrido. Para ser ensino híbrido, eu preciso ter algumas características pedagógicas que me remetem ao conceito do blended learning. E aí, como eu falei para vocês, o blended learning, ele é um conceito que ele não é sinônimo de misturado, ele é sinônimo de arrumado. Gostaram do arrumado? Então, o blended learning, ele é uma proporcionalidade dos processos de aprendizagem para que eles, de fato, sejam plenamente desenvolvidos. Então, essa proporcionalidade, ela vai recair em alguns atributos pedagógicos que a gente precisa olhar para eles e refletir. De que forma eu estou atendendo a esse pressuposto pedagógico e de que modo eu posso gerir esse pressuposto sobre a minha atual prática ou a minha futura prática, tá? Quais são esses pressupostos? Eles estão em 4 grandes categorias: o aprendiz, a avaliação, o conhecimento e a colaboração. Quando eu falo no aprendiz, eu estou falando em quê? Estou falando de respeito ao ritmo do estudante, estou falando de protagonismo, estou falando de observar e não só observar do ponto de vista frio, né? Do ponto de vista, como que eu posso dizer? Uma maquininha, né? Mas é observar o aprendiz com todos os sentimentos, emoções, conflitos, aspectos sociais, culturais, tudo que ele tem. E esse tudo que ele tem, que ele traz, é plenamente utilizável quando a gente vai, de fato, mediar a construção do conhecimento. Porque, olha só, veja bem, será que nós somos a mesma escola de alguns anos que só se preocupava em entregar a informação, em entregar fatos, entregar conceitos? Se a gente é essa escola, a gente precisa rever nosso papel. Ah, Lana, mas é importante você entregar conteúdos, porque esses conteúdos, eles são conteúdos que nos ajudam a viver como sociedade, são conteúdos historicamente construídos. Concordo plenamente com você. Mas o conhecimento, ele não é só factual, ele é procedimental, ele é atitudinal. A nossa aprendizagem, ela é uma aprendizagem de comportamento, de postura, de atitude, de construção. Então, a gente precisa aprofundar esses conhecimentos a partir do que os alunos trazem. E aí, quando eu aprofundo esses conhecimentos a partir do que os alunos trazem, eu trago o quê? O protagonismo para o aluno. Beleza? Então, e quando eu trago essa explicação para o meu aluno do que eu vou fazer em sala de aula, o que ele vai fazer em sala de aula, eu trago autonomia.
certo? Por que eu preciso pensar a esse respeito? Porque a aprendizagem, ela não é simplesmente eu abro, né, aqui a minha mente, coloco a aprendizagem lá dentro e fecho. Não é assim. A aprendizagem, ela é muito mais complexa, porque ela envolve diferentes variáveis. E uma das variáveis da aprendizagem é justamente a motivação. E você não motiva o teu aluno. Não sabia? Não, a gente não motiva o nosso aluno. A gente auxilia o nosso aluno a partir de estratégias externas a ele, a reconhecer e a trazer consciência para aquilo que ele vai fazer, que ele quer fazer, que ele almeja fazer e etc. Ok? Então, a gente precisa esclarecer para o nosso aluno o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, qual que é o papel dele nisso, o que ele vai aprender e às vezes até como que ele vai aprender aquilo, para que ele de fato seja protagonista da sua aprendizagem. Algumas pessoas têm o devaneio de achar que ser protagonista da aprendizagem é pegar o aluno, empurra ele, bota ele lá dentro da sala, bota uma experiência ali, ele vai aprender sozinho. Salvo engano, né? Não, de jeito nenhum, né? Nem aqui, nem na China. Então, o aprofundamento do conhecimento, junto com essa ativez do estudante, a gente proporciona algo muito bacana, que muda a sistemática de avaliação, que é justamente atingir a observação sobre a evidência de aprendizagem. E aí, se a aprendizagem não é minha, é do aluno, eu peço para o aluno me ajudar a ver, a evidenciar a aprendizagem. E aí eu começo a praticar a autoavaliação. E não só minha, obviamente, como professor, isso a gente já faz, né? Mas a autoavaliação do aluno. Ele entender o que ele tem que aprender, como ele vai aprender, e no final, ele prestar contas disso com ele mesmo. Então, Alana, você tem certeza que você está falando de ensino híbrido? Absoluta certeza. Absoluta certeza. É igual a tecnologia, não basta a gente ter um celular dentro de sala de aula. Às vezes, um celular dentro de sala de aula muda muita coisa, mas às vezes pode não mudar nada. Então, não adianta a gente ter metade da sala físico-presencial e ter metade da sala não físico-presencial e a gente não trabalhar esses pressupostos pedagógicos. Ah, Alana, mas a gente não está mais no híbrido, né? A gente voltou para o presencial físico. Mas a gente não é mais o mesmo. Nós aprendemos e construímos outras soluções para problemas mais complexos. Então, a gente não consegue, nem pode mais voltar. É a gente não privilegiar as aprendizagens que nós tivemos. É a gente não dar valor a essas aprendizagens. E aí, todos esses pressupostos, eles só vão se configurar, realmente se materializar no currículo, se nós tivermos a colaboração. E a colaboração não só entre professor e aluno, é imprescindível. É imprescindível que essa colaboração exista entre professor e aluno. Mas eu estou falando também de colaboração entre os pares. Estou falando de colaboração da gestão com os professores. Estou falando de colaboração entre os processos e os seus atores. Tá? A gente dá muito foco, a gente vai já falar sobre isso, né? A gente dá muito foco, a gente traz muito foco para o professor, a metodologia do professor, a metodologia do professor. Mas e os outros atores? E as outras atividades da escola que indiretamente conduzem para esse caminho de uma aprendizagem significativa? Como que ficam esses caminhos? Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar dentro dessas premissas para a gente entender qual que é o meu papel no ensino híbrido, né? Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, não estou falando só para professor. Quer ver uma coisa? Coloca aí no chat qual que é o teu papel, qual que é a tua função na escola. Só para eu saber com quem que eu estou falando. Vai lá, vamos lá. Vamos lá, Alessandra, Reginaldo, Beatriz, Elisana, vamos, Cláudia, coloca aí no chat. Coloca no chat. Qual que é a tua função na escola? Só para a gente ver quem é aí
que está do outro lado dessa telinha, né? Quem são aí os mais de 300 que estão nos assistindo agora, nesse exato momento? Olha só, tem uma pedagoga, tem uma gestora, tem um supervisor escolar, estagiária. Muito bem, Simone. Estagiária, ó, show de bola. Tem uma Valdênia, que é coordenadora, Heloísa, Priscila, professora, Denise, agente escolar, Larissa, professora, Neneca, orientadora, João, professor, Solange, agente escolar, Simone, monitor. Olha aí que legal, monitores estagiários aqui, estou gostando de ver. Professores, né, das salas de recursos multifuncionais, a Jaqueline aí, que bacana, diretora, professora da EJA, supervisora e professora, vice-diretora, professora de língua portuguesa. Muito bacana, muito bom. Esses são os atores que fazem parte da escola. A escola é feita por professores, orientadores, supervisores, estagiários, diretores, coordenadores, orientadores, agentes escolares, secretários, não é? Então, todo mundo sabe qual que é o seu papel? Será que todo mundo está sabendo qual é o seu papel nesse processo educacional? Né? Ah, não, Alana, eu não educo, não. Eu estou só aqui ajeitando aqui as fichas de matrícula, né? Mas você tem um papel imprescindível para a escola. Você tem um papel imprescindível para a escola. Você que está aí organizando as fichas de matrícula, né, dos alunos, você traz para a escola dados de diagnóstico dos teus alunos. Você traz o primeiro contato com as famílias. Você faz esse primeiro contato com as famílias, com os pais, com os responsáveis. Você é a primeira pessoa que acolhe. Não, o porteiro é a primeira pessoa que acolhe o aluno na escola. E todo mundo contribui, não só na prática propriamente dita, mas nas próprias discussões que as escolas precisam ter para tomarem suas decisões. Né? De acordo com a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos autonomia institucional escolar para projetarmos a partir do PPP, Projeto Político Pedagógico, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e para que nós vamos fazer. Então, a escola tem essa autonomia. E mais do que nunca, a escola ela precisa se movimentar em prol da sua comunidade, do seu coletivo, da sua função. E aí, quando a gente pensa em ensino híbrido, isso é muito, muito fundamental, muito importante. A gente pensar que a gente não pode só trazer um recurso, mas a gente tem que pensar na organização curricular. A gente tem que pensar numa infraestrutura que dê conta disso. A gente tem que pensar em processos de ensino e também de aprendizagem, que a gente já começou falando deles. Né? E quando a gente pensa em organização curricular, a gente não está falando só de diretor. A gente está falando de pais, professores, técnicos, secretários, agentes escolares, atendentes, professores, orientadores. A gente está falando de toda essa equipe que faz parte da comunidade interna da escola, inclusive os estudantes. Porque a gente precisa pensar numa organização de currículo que se abra à interdisciplinaridade, que se abra uma formação integral, que esse ensino vislumbre as competências e que esse planejamento ele seja um planejamento compartilhado. Não dá mais para a gente viver naquela realidade que cada professor está dentro de sua sala com a porta trancada. A gente abriu a caixinha, não dá mais para fechar, não dá mais para voltar, tá? Então, quando a gente pensa nesse blended learning, nesse ensino híbrido, nessa ativez do estudante, nessa aprendizagem significativa, nessa colaboração, a gente pensa e precisa materializar isso por meio do currículo. Como que você vai fazer que o conhecimento se aprofunde ainda mais, que os pares colaborem, se a gente está ali numa divisão superdisciplinar? Eis a interdisciplinaridade. Eis um princípio para unir o que pode ser unido. Né? A gente se estruturou nessas divisões para melhor entender o nosso mundo,
Mas a gente olha para o nosso mundo e percebe que a gente precisa ter uma visão holística e não fragmentada. Correto? Ok? Então, quando a gente olha para o nosso aluno, a gente vê que não dá para formar ele só na habilidade de resolver problemas de adição. A gente tem que formar ele numa postura, num olhar, numa escuta, numa fala. A gente tem que formar ele a entender o que ele sente, como que ele pode inteligentemente tratar essas emoções que sente. Né? Então, essa formação é integral. E como é que eu faço isso, Alana? Primeiro, lembra da colaboração? Então, a gente precisa colaborar. É por isso que é a escola toda que tem que sentar para discutir e resolver seus problemas. Não é esperar uma luz, tá? A luz vem, com certeza, a luz vem. Mas a gente tem que sentar e conversar entre pares. A gente tem que diagnosticar, a gente tem que ver uma melhor solução, tá? Então, dentro dessa perspectiva da organização curricular, para que a gente possa pensar, de fato, um ensino híbrido, ou eu gosto muito de me referir ao blended learning, na verdade, né, para a gente pensar realmente numa aprendizagem bem organizada, bem arrumadinha. A gente tem que ter um currículo que ele atenda, obviamente, a nossa BNCC, porque ela é a nossa base nacional, né, isso a gente não vai discutir, é fato, né, mas que ao atender essa BNCC, a gente também consiga prever como nós vamos trabalhar interdisciplinarmente, português, matemática, ciências, história, geografia, como que a gente vai trabalhar as emoções, o ferramentário procedimental e atitudinal do nosso aluno, beleza? Então, a gente precisa ter isso na organização curricular, acredito que isso seja um grande desafio, né? E não só para vocês, tá? Mas para o Brasil inteiro. Um outro desafio é a infraestrutura física, né? Nós dependemos de orçamento, nós dependemos de repasse, nós dependemos de projetos, etc, etc, etc. E nós sabemos que nesse período de pandemia, nesse período remoto, a gente não mexeu muito nas cadeiras, né? A gente deixou as cadeirinhas lá porque a gente tinha certeza que a gente ia voltar físico presencial. E aí é a hora que a gestão precisa sentar e levar um papo reto, né, um papo sério, né, a respeito de como a escola vai se estruturar tecnologicamente, os espaços, o mobiliário, os recursos e materiais físicos mesmo, impressos, né. A pandemia nos mostrou, e aí vocês vão concordar ou discordar, né, vai depender do contexto de vocês, que quando falta a internet, o livro é uma saída fundamental. E que até mesmo quando o aluno ele tem a possibilidade de ter os livros em casa, ele consegue fazer uma leitura num horário que muitas vezes nem é o da escola, ou é um horário de lazer dele. Ele consegue fazer uma atividade muito mais, com muito maior atenção, né? Então, esses arranjos, essas configurações, a gente vai fazer nessa nova escola, né, nessa nova abordagem, de forma que a gente preveja como que todos esses espaços, esses mobiliários e esses recursos, eles vão nos ajudar nessa aprendizagem, nesse ensino, tá? Então, é uma condição fundamental. Eu não deixo de falar sobre isso, né? Muitos professores dizem, Alana, mas como é que a gente faz um ensino híbrido com a plataforma virtual se o aluno ele não tem acesso à internet? Né? Isso é uma realidade muito triste para a gente que tem programa de informatização desde 2012. A gente tem programa que está equipando as escolas desde então, mas muita gente não tem acesso. Às vezes até, não sei se é o caso de vocês aí, tá? Mas a gente encontra escola aqui no Ceará que ou ela tem energia ou ela tem internet. Os dois juntos não dá para ter. Eu não entendo essa configuração. Vindo, né, para não chorar, né, na verdade. Mas o fato é que, mesmo no período da pandemia, a gente viu muita dificuldade nas comunidades mais carentes,
nos bairros mais carentes, né, nas famílias mais carentes, dos alunos terem o mínimo de acesso, né, a um celular, a uma internet. E isso foi realidade em todo o Brasil. Então, como que na escola, que é o espaço onde a gente tenta tornar ele mais equitativo possível, e a gente atende diversos tipos de pessoas dentro da escola, como que a gente vai suprir essa desigualdade mínima que o estudante tem fora da escola? Né? Então, pensar nesses espaços, equipar esses espaços para que esse aluno ele conviva com essas tecnologias, é o mínimo que a escola tem que fazer. Né? É o mínimo, é o mínimo. Então, a infraestrutura, ela é um dos pontos primordiais para que, de fato, o ensino híbrido dê certo. Inclusive, porque se você tem, né, uma aula, se você tem uma aula ao vivo, vou chamar ao vivo, né, presencial físico ali com os seus alunos, e uma porcentagem daqueles alunos ficou em casa, se você tiver ali uma câmera, uma internet para fazer uma transmissão, tu dá aula naquele momento para aquele aluno. E se o aluno tiver uma internet legal para receber tua transmissão, ele está assistindo a aula, né? Então, a gente não pode... a gente tem que pensar as tecnologias para promover e facilitar a nossa prática pedagógica, para facilitar o que nós estimamos dentro da escola, que é a aprendizagem, né? E aí um outro ponto, né, que eu já falei, eu nem vou me repetir muito, que são os processos de ensino e de aprendizagem, né? Se vocês forem pensar, se a gente pensar junto, não são somente professor e estudante dentro desse processo. Porque por trás de todo estudante tem uma super família, né? Tem seus pais, seus irmãos e por aí vai. Então, dentro desse ensino remoto, a gente aprendeu que a família é um núcleo de apoio a esse estudante, em todos os sentidos. E às vezes até para desorganizar um pouco a rotina dele também, né? Então, como que a gente traz essa família para dentro da escola e dentro desses processos, né? Como que a gente traz, inclusive, transparência dos objetivos de aprendizagem, não só para os nossos estudantes, mas para os pais desses estudantes, para que eles entendam, de fato, a função primordial que é a educação formal. Então, como que a gente está vinculando, o que a gente está fazendo na escola, o que a gente faz na educação formal, para que esses pais, eles deem a devida importância e deem o devido mérito do papel da escola na vida dos seus filhos? Né? Então, é importante que a gente pense que o processo de ensino e de aprendizagem, ele perpassa para além da sala de aula. E a gente precisa pensar, como eu havia comentado, né? A gente precisa pensar nesses momentos síncronos e assíncronos. Né? A gente precisa pensar não só nos alunos que conseguiram estarem ali físico, presencial, os seus 50%, 100%, ou, desculpa, os seus 100%, mas a gente precisa pensar nos 50%. Né? Como que a gente vai fazer isso? Então, como que a gente vai administrar e como que a gente vai equilibrar o momento síncrono que eu estou tendo ali com aqueles alunos em loco, com aqueles alunos virtuais, né? Eu vou passar uma atividade para os alunos em loco, enquanto eu atendo os alunos virtuais, né? Eu vou dar a mesma atenção. Como que eu vou fazer esse planejamento? Então, como a gente passou por um momento de sem novas tecnologias para um momento de totalmente novas tecnologias, agora a gente vai fazer o quê? Equilibrar, né? A gente vai tentar equilibrar. E também trazer uma sistemática avaliativa que seja dentro dessa perspectiva diagnóstica e formativa, né? Foi muito batido essa questão da prova, né? Essa questão da função da avaliação. Como que eu faço uma prova? Como que os meninos não vão pescar? Como que eu sei que os meninos que estão respondendo e não os pais deles, né? Então, quando a gente traz, né, os objetivos de aprendizagem, a gente vincula esses objetivos de aprendizagem a uma sistemática de avaliação que possa me evidenciar essa aprendizagem, eu começo a dar para essa avaliação, para essa sistemática, a importância que ela realmente tem. Porque a avaliação, ela não é para, obviamente, ela não é só para aprovar ou reprovar. Isso é no final do processo, isso é resultado do processo. Mas antes disso, eu tenho toda uma sistemática que vai me orientar.
Desde como eu vou receber esse aluno, quais os conhecimentos prévios que ele tem, o que ele conseguiu absorver, aprender, até como eu vou conseguir regular isso num panorama que seja ele presencial ou não. Então, de fato, eu preciso pensar nessa avaliação. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não acharam legal, não, avaliar pelo Google Forms? Tem a opção do teste lá nas questões objetivas, que já corrigi automaticamente por vocês. Gente, eu adorei. Eu não sei vocês, mas eu adorei. Porque daí é uma praticidade, foi uma praticidade muito bacana para desenvolver aí nessa carga horária que a gente tinha de corrigir pilhas e pilhas de atividades, né? Então, também a tecnologia, como eu falei, ela vem para facilitar o nosso processo. Agora, a gente tem que saber o conceito, como aplicar o conceito para que a tecnologia ela possa ser recurso mediador, né? Que ela possa ser mediação, ela não possa ser o fim, tá? Com certeza, é muito importante compartilhar e também falar, sabe, Dai, a respeito de como a gente pensa, porque quando a gente fala para o nosso colega, e aí pode ser o colega de vocês, pode ser a pessoa que está em casa, tá? Quando a gente fala, parece que a gente estrutura melhor o pensamento. Parece não. Vygotsky diz que é, né? Então, quando a gente fala, a gente estrutura melhor o nosso pensamento. E estruturando melhor o nosso pensamento, a gente organiza os elementos que constituem esse pensamento. Desde aquilo que a gente tem como conhecimento fechado, até aquilo que a gente não conhece. E aí, nesse movimento de desequilíbrio, a gente busca aquilo que precisa saber para voltar a se equilibrar. Esse movimento de reflexão é extremamente importante na nossa formação docente. A gente precisa ter esse tempo para refletir, né? Geralmente a gente tem esse tempo onde? No planejamento, né? No planejamento, geralmente, a gente para refletir o que eu fiz, o que eu preciso fazer, como eu vou cumprir isso, ou o diagnóstico da minha turma, etc, né? E aí, algumas estratégias e implementações já vale um pouco disso que eu estou comentando, né? Não posso deixar passar esse comentário, né, Jaqueline? Google Forms é vida. Então, para a gente ter, né, uma implementação de fato do ensino híbrido, a gente precisa ter uma equipe colaborativa, a gente precisa ter uma formação de acordo com as nossas lacunas e demandas de aprendizagem, aí eu estou falando isso como profissionais da educação, tá? A gente precisa de um diagnóstico, seja das habilidades que os nossos alunos alcançaram nas áreas do conhecimento, seja um diagnóstico das expectativas, de como a família está, de quem teve Covid, quem não teve, deslocamento, expectativa, já falei, enfim, de tudo, tá? Um diagnóstico para que as atividades elas sejam muito bem ancoradas e embasadas, não só na comunidade interna, mas também externa à escola. Ações intersetoriais, né? E aí, quando eu falo da internet, dos equipamentos, eu estou falando desse ponto também específico, né? Como que a escola tem dinheiro para comprar tablet e internet para todo mundo? Não tem, né? Vocês sabem mais do que eu que não tem. Como é que a gente consegue isso? Né? Então, nessas ações intersetoriais, a gente pode promover, a gente pode propor grandes ganhos, não só, né, para o aluno que está na ponta, mas para toda a articulação, para todo o contexto que ele tem vivenciado. Quero muito ver isso acontecer, sabe, gente? Uma política intersetorial, em que eu tenha na educação não só o atendimento a nível de currículo, mas que eu tenha na saúde, no apoio psicológico, na assistência social, o que mais que eu estou falando aqui? Lá na administração dos serviços para aquela comunidade, que eu tenha realmente uma ação integrada. Porque o indivíduo, ele é integral, ele não é dissociado. Então, não é cada um faz sua parte e depois monta o todo. O que é isso, né? Frankenstein. Né?
Então, as ações intersetoriais, elas precisam olhar para esse indivíduo no seu todo. E a escola é limítrofe. A escola, ela não vai fazer tudo. Não tem como. Não tem como. Para isso, existem as secretarias, as ações, as políticas, os projetos. É muito importante que a gente possa, como educadores e profissionais da educação, a gente possa desenvolver projetos que qualitativamente possam auxiliar a educação e a melhorar a qualidade da nossa educação. Então, a gente vai fazendo isso como? Com muito acompanhamento e monitoramento. A gente vai, não tem um diagnóstico, a gente agiu, vamos acompanhar como que está efetivamente essa atuação. Vamos não só acompanhar, mas a gente vai monitorar no sentido de inverter, reverter, adicionar, alterar aquilo que não está funcionando bem, né? Então a gente vai mudar aquilo ali. Se essa parte síncrona que não está funcionando, vamos mudar. Se essa projeção de atendimento social não está funcionando, vamos mudar, né? A gente precisa desses fatores para que a gente possa realmente engrenar com o ensino que seja de fato um ensino híbrido, né? Então, a gente está falando de ensino híbrido porque é o termo do momento, né? Mas isso serve para a nossa educação, para uma melhor educação, tá? Basilar. E aí vocês me perguntam, Alana, estou gostando muito, mas eu quero saber assim, eu, professor, né? Eu, professor, o que é que eu tenho que fazer? Né? O que é que eu preciso fazer? Vamos lá, então senta que lá vem a história. Não vou te dar uma receita, mas eu vou te dar princípios que tu tem que observar, que tu tem que se autoavaliar, autorregular e também, muito importante essa parte, hein? Pedir help, pedir ajuda quando você vê que não vai conseguir, que essa autorregulação em algum momento vai falhar, que essa lacuna não dá para ser administrada sozinha ou sozinho, tá, professor? Ok? Combinado? Vai pedir ajuda? Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, tá? É sinal muito pelo contrário, é sinal de grandeza. Reconhecer as suas lacunas, reconhecer as suas demandas é um sinal de grandeza, de autoconhecimento, tá? Pois bem, já falei do diagnóstico, vou só pincelar aqui pra gente. Professor, a gente tem que conhecer o aluno que está voltando, a gente tem que saber não só a realidade social, cultural, familiar dele, mas a gente tem que saber em que patamar de conteúdos, de habilidades, de competências ele está, para que a gente possa planejar de fato, né? Para que essas aprendizagens sejam aí atendam a essas lacunas que o aluno demonstra. A gente precisa ter conhecimentos, professor? Tem que ter conhecimento, tem que ter. Tem que saber não só efetivar a sua prática pedagógica, saber o que é ensinar e saber o que é aprendizagem é salutar. Além de você saber o conteúdo próprio do domínio que vai ensinar, da área do conhecimento. Tá? Então, Alana, não, mas tudo bem, eu sei, ensinar é eu chegar lá na sala e entregar o conteúdo. Oi? Não ouvi direito, como é, professor? Não, professor, ensinar não é só isso não, tá? Ensinar é mobilizar todos os elementos didáticos para uma aprendizagem significativa. Quais são os elementos didáticos? Vamos lá, vamos lá? Vamos lembrar lá? Curso de pedagogia, curso de licenciatura, vamos lá? Formação continuada. Objetivos de aprendizagem, estratégias, relação professor-aluno, participação do aluno. O que mais? Falei estratégias? Recursos, avaliação, né? Tudo isso é elemento didático. Então, professor, se você sabe muito de matemática, você sabe muito de geografia, mas você acha que ensinar é simplesmente expor o conteúdo, vamos aprender um pouquinho mais sobre pedagogia? Vamos dar uma olhada aí no teu repertório, né, nas tuas ferramentas didático-pedagógicas? Porque isso é imprescindível para o ensino que busca, que foca a aprendizagem, tá? E, inclusive, se você não tiver esse repertório,
de elementos didático-pedagógicos, se você não entender que você tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia, etc. e tal, é muito difícil você trazer uma organização para esses momentos síncronos e assíncronos, porque você vai tratar todos os momentos como a exposição do conteúdo. E a exposição do conteúdo é justamente aquilo que a gente encontra onde? No YouTube, que a gente pode até colocar velocidade 2, né? Então, vamos lá, vamos pensar. Qual que é a sua arma poderosa como docente? Aí eu tenho esse quadrinho aqui, ó. Pô, aqui, esse aqui de baixo. Hã? Flexibilidade, professor. Você é flexível. Não é flexível no sentido de aceitar tudo. É flexível no sentido de eu tenho meu diagnóstico, eu tenho os meus saberes, como que eu vou atuar aqui? E essa flexibilidade prediz justamente você pedir help, pedir ajuda. Porque vai ter uma hora que você vai dizer, vixe Maria, isso aqui eu não sei não, isso aqui eu não consigo. Né? Então a Eliane está colocando, é verdade, nós nos cobramos muito. Às vezes nós esquecemos que N fatores interferem na aprendizagem. Ter parcerias torna tudo muito mais leve e dinâmico. Muito mais, muito mais. Tá? Então, a sua flexibilidade, professor, vai te ajudar a planejar não só para atender um currículo, mas para atender um diagnóstico. Isso é flexibilidade, ok? Beleza? E por fim, não menos importante, quando a gente junta tudo isso, não mistura, a gente arruma direitinho no nosso repertório, né, de ser professor, ser professora, a gente começa a inovar. E inovação é justamente termos a disposição para trazer não só novos instrumentos, mas para dar novos usos a técnicas e recursos. A gente precisa saber operacionalizar as ferramentas que vão nos ajudar na mediação pedagógica. E quando eu falo isso, eu estou trazendo à tona também, viu, minha gente, o livro didático, tá? Livro didático não é centro. Não é centro. Livro didático é recurso. E quando você tem um objetivo de aprendizagem bacana, um diagnóstico relevante, você vai saber utilizar o livro didático e até dar um novo uso para ele, tá? Então, é isso aí, Luiz. O professor ele tem que estar conectado com tudo que acontece ao seu redor, independente da disciplina que leciona. Eu nem quis colocar isso, viu, Luiz? Que era para, né? Não dá assim esse ar aí, né, de saber tudo. Mas a gente precisa caminhar na realidade. A gente precisa caminhar sobre o panorama atual e o que está acontecendo, né? Então, é muito importante que os nossos conhecimentos estejam agregados a essa realidade. Cansei de falar. Brincando, gente, agora é com vocês. Eu quero saber, depois de tudo isso que eu falei, se mexeu com vocês, se não mexeu. Ai, meu Deus, eu tô doidinha, agora que eu tô ansiosa mesmo, né? Tem gente assim, aí tem gente, isso aí que a Alana falou, a gente já tá fazendo, já tô craque nisso, eu tô vendo é isso aqui agora. Ótimo, quero saber de tudo. Então, clica no link do Mentiminter, e diz para mim e para o grupo 2 questões, tá? Eu quero 2 questões de vocês. Quais os principais desafios do ensino híbrido? Opa, já tem gente votando. Eu quero saber em que ordem os principais atores do ensino híbrido se encontram, e aí eu coloquei estudantes, professores, gestão, pais e ou responsáveis. Eu quero saber também quais os principais desafios do ensino híbrido, ok? Quero saber dos 2. Vocês estão conseguindo ter acesso aos 2? Me fala, hein? Me fala. Se não estiver conseguindo ter acesso aos 2, me fala. Opa, tem gente votando aí. Tô vendo aqui o ranking se mexer. Vamos que vamos.
Belezinha, belezinha. Quando eu mudar a tela aqui, vocês vão ter acesso novamente à resposta, tá bom, gente? Beleza? Beleza, 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 beleza? Todo mundo? Eu tenho quantos aqui? Deixa eu acompanhar. Opa, já tenho 25, tenho 28. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu tenho o quê? 347 assistindo agora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quero ver aí a votação de vocês. Quem é o ator principal do ensino híbrido? Quem vocês acham que é? Vamos lá, Luciane, tenta acessar de novo. Vai lá no link, dá um refresh na página, dá um atualizar. Há escolas em que, na maioria das vezes, o professor está sozinho, né? Isso não é bom. O professor não pode se sentir só, o professor tem que se sentir apoiado, né? Tem que sentir que está compartilhando, né? Opa, tem 70 já. Tá oscilando, né, gente? Tem gente dizendo que é estudante, tem gente dizendo que é professor, tá oscilando aí. Onde será que isso vai dar, hein? Tô pensando aqui. O que a Sabrina está colocando aí? Excelentes contribuições. Obrigada, Sabrina. Tô vendo aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso fechar essa votação? Bom, então a ordem que vocês colocaram aqui, né? Como vocês estão vendo junto comigo, vocês não vão deixar eu falar em verdades, mas é o professor, o principal ator desse ensino híbrido. Já eu comento, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar de novo e vocês vão colocar aí quais são os principais desafios do ensino híbrido. Acessa novamente para colocar os desafios. Vamos lá? Quais são os desafios do ensino híbrido? Me conta. Me conta, gente. Quais são os principais desafios do ensino híbrido? Me conta aí. Já vou lendo alguns aqui, tá? Se vocês me permitem. Só a primeira, não está mostrando a segunda. Tá chegando aqui. Dá uma atualizar na tua página que dá certo. Vamos lá. Vamos atualizar na página que dá certo. Beleza? Valdênia só conseguiu a primeira pergunta. Não tem nada não, a gente espera. Não tá com pressa aqui não, ó. Vamos lá. Quais são os principais desafios então? Acompanha comigo. Vontade de aprender, falta de acesso à internet na casa dos alunos e também na escola, que cai muito. Conseguir atingir a todos os alunos. Esse é um desafio até fora do ensino híbrido, né? Tecnologia, aprender e inovar, falta de acesso à tecnologia nas escolas, lacunas, internet, possibilitar acesso a todos, acesso de internet e tecnologia também. As diferentes realidades. É um grande desafio, porque você tem que olhar de forma contextual, né? E não padrão, né? Atender a todos os alunos da mesma forma, você não vai conseguir, né? Eles são diferentes, eles têm contextos diferentes, e aí o desafio é atingir a todos os alunos. Dar uma devolutiva das atividades pontualmente. Gente, eu também acho. É um grande desafio para mim. Muito, 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 muito. E aí, o que eu fiz aqui com os meus alunos? Eu fiz combinados e aí a gente está fazendo atividades mais complexas por semana, né? Porque por dia não está dando certo. É muita atividade. Lacunas, internet, possibilitar acesso a todos. Versatilidade é um grande desafio, a própria metodologia.
se reinventar e conseguir que todos participem, principalmente na educação infantil, onde geralmente precisamos do auxílio dos pais. E aí, deixa eu só fazer um adendo junto com vocês aqui, que a gente teve realmente muitos conflitos, assim, né, em torno das reclamações dos pais, né, que os professores mandavam as atividades lá para casa, não sabia o que era para fazer, e dava muito trabalho, e no final quem fazia era o pai, a mãe, e aí eu percebi que algumas boas práticas, elas vinham caminhando para quê? Sempre para a explicação da aprendizagem, da aula, da atividade para os pais, não explicar assim para cada um, né? Mas trazer isso escrito, trazer isso em forma de vídeo, de áudio. Então, é muito importante que, se os pais são parceiros nesse momento, eles têm que ter também esse planejamento compartilhado. Eles têm que saber qual que é o objetivo de aprendizagem. Por quê? Porque o pai ou a mãe é um adulto. E eles conseguem resolver situações problemáticas. Você quer saber uma situação problemática? Pede para o aluno uma garrafa PET. Ele não tem uma garrafa PET para fazer a experiência. E aí, faz com o quê? Aí o pai que sabe o objetivo da atividade, que sabe para que vai ser aquilo ali, ele traz aí uma reconfiguração para aquele material. É muito importante deixar os pais cientes, né, desses procedimentos, principalmente porque são eles que estão ali na ponta com seus filhos, né? Atingir a todos os alunos em suas particularidades é um grande desafio. Isso até fora do híbrido, né? Fora do híbrido. Ter certeza, uma sistemática muito bacana, muito clara, muito concisa, para que a gente possa realmente evidenciar a aprendizagem dos nossos alunos. Dificuldade tecnológica, tecnologia, está saindo muito tecnologia, hein? Sair da zona de conforto, todos terem acesso às atividades e a colaboração da família, comprometimento dos alunos. Olha só, uma pessoa só se compromete contigo quando tu fala para a pessoa o que tu quer. É ou não é? Em qualquer relacionamento, né? Então, o comprometimento do aluno, ele está relacionado a explicar o que ele está fazendo ali. Por que ele está ali? Para que ele está ali? Tá? Isso é muito importante. Participação à distância é um desafio grande, é um grande desafio, sim. Acessar a todos, né, de forma física ou virtual. Dar conta de atender o remoto, presencial, as correções, a documentação, o planejamento. Adorei o final. Sem pirar, né? Sem pirar. Sem pirar não dá, sem pirar não pode, né? Então, aqui eu trago, gente, que é muito importante vocês fazerem um planejamento que atenda tanto ao presencial quanto ao virtual. Que a diferença possa ser as ferramentas de utilização, mas que o objetivo, que a atividade, ela seja praticamente a mesma, tá? Porque você fazer realmente 2 planejamentos, 2 aulas para 2 turmas, etc, etc. Eu estou falando da mesma turma dividida, tá? Diferentes turmas, isso cabe, obviamente. Mas eu estou falando da mesma turma dividida. Então, é importante que você saiba manipular de uma forma coerente os recursos para atender aquele planejamento para ambas as turmas, tá? Isso vai te ajudar um pouco nessa piração, né? E não pirar, tá bom? Correções também, muito legal a gente se articular com instrumentos que possam nos ajudar, né? Como o Google Forms, por exemplo, tá? Alcançar todos os alunos, a flexibilidade, a falta de internet de novo, acesso à internet, tecnologias, negligência da família, falta de disciplina, né? Sobrecarga dos professores. Então, professor, peça help, viu? Peça help, não carregue tudo nas costas não, que senão a gente fica corcunda. Postura. Dar conta de tantas responsabilidades ao mesmo tempo, né? Trazer a tecnologia para a sala de aula, os aparelhos, né? A colaboração dos pais, não ultrapassar a carga horária planejada. Interessante. Conseguir atingir a todos os alunos, de novo, atingir a todos, né? Falta de internet, falta de ferramenta. Conscientizar alunos e pais, levar um aprendizado sem internet, dominar as tecnologias. Sem internet não dá, né?
como ensinar os conteúdos através do ensino remoto por meio de atividades lúdicas, de modo que os educandos possam obter a aquisição do conhecimento, ao mesmo tempo desenvolvam as suas habilidades e aprendizagem, né? Isso aqui a gente tem que ter ajuda de atividades, tá? Como que eu articulo uma aprendizagem, minha gente? A pessoa tem que ativar isso, tá? Não é assistindo uma contação de história, não é assistindo um vídeo animado que a criança ela vai aprender. Inclusive, a gente tem altas restrições no mundo da psicologia que dizem que até os 2 anos de idade, aqueles desenhos animados ali direto na telinha para a criança, aquilo não é muito bom, não, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que ativar, a gente tem que pensar em atividades que sejam possíveis para a realidade delas. A criança ela tem que sentir, ela tem que pegar, ela tem que tocar, ela tem que cheirar. É um mundo de sensações. É a partir das sensações que ela adquire a percepção, que é a significação por meio dos sentidos. E ela vai construindo o seu pensamento aí. Então, é importante que a gente ative. Vamos ativar, tá? Abranger as famílias, muito massa. Retorno das famílias, aulas dinâmicas, cansaço emocional, né, e psicológico, gente. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, tá? É um ponto que a gente precisa trabalhar como profissional e como pessoa também, tá? Então, as escolas se articulem com os psicólogos da rede de saúde do município, e não façam só palestras. Palestra é bom, mas não é eficaz. Faz roda de conversa, faz uma atividade, faz uma dinâmica, faz algo que seja interativo, faz algo que ative a tua reflexão, a tua consciência. Faz algo que você possa todo dia mudar um pouquinho para que a tua rotina ela possa alimentar a tua saúde mental. Porque se pirar, eu ri lá no início, mas se pirar é sério. Se pirar, nada funciona. Tudo ao redor não tem mais sentido. Então, você tem que estar equilibrado, tá? É importante manter-se são, tá? Mente e corpo. O processo avaliativo e de inclusão, né? A necessidade de conhecer o aluno. Gente, vocês são massa, vocês são muito massa. Olha, vocês listaram os desafios que são, de fato, muito pertinentes para o nosso ensino híbrido. Por que eu falo para o nosso ensino híbrido? Porque eu estou falando da nossa realidade contextual de Brasil, né? Eu estou falando do que... acabou aqui? Pronto. Eu estou falando da nossa realidade enquanto país, porque, como eu havia comentado com vocês antes, o acesso à internet, os equipamentos, isso é condição sine qua non. A gente tem que ter essas tecnologias e essas ferramentas, né? E quando vocês falam a respeito dessa condição, isso é agravante para nós, né? Porque nós dependemos disso para que, de fato, a gente tenha minimamente um recurso para dar andamento às atividades escolares. Gente, deixa só um minutinho aqui que meu slide está dando problema. Vocês estão vendo que eu estou apertando aqui, o negócio não vai, olha. Rapaz, isso acontece com vocês? Muito pouco, quase sempre. Aconteceu aqui comigo agora, eu tive que sair para voltar aqui, ó. Vocês acham uma coisa dessa? Acontece, né, gente? Acontece. Olha aqui, voltou de novo. Peraí. Homem, não volte, não. Ai, minha gente. Eu me divirto muito. Vocês se divertem muito nesse remoto? A gente cansa, mas a gente ri também, né? A gente cansa, mas a gente ri. Muito, muito, muito bacana. Depois eu vou gerar isso em PDF para entregar aí para a Secretaria de Educação de vocês, né? Como feedback, inclusive, do que precisa ser melhorado para que, de fato, a gente tenha um ensino híbrido conivente com a qualidade que a gente quer na nossa educação, né? Então, é muito bacana vocês terem participado, porque isso serve também de subsídio, né, para a própria secretaria pensar e articular ações, né, em prol da educação do município, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. E aí eu deixo aqui algumas sugestões de leitura, né? Não se animem, aqui não tem um link desses livros, tá bom? É só a capinha mesmo, que vocês podem adquirir, e se vocês não tiverem condições de adquirir, vocês podem comprar de segunda mão pelo Estante Virtual, é um site muito bacana que eu sempre compro os
meus livros. E vocês podem também, se vocês têm internet, é mais barato, colocar o nome do autor, né? Colocar a parte do título, e vocês podem dar uma pesquisada nos artigos que esses autores já escreveram, que já dá uma descortinada nesses conceitos, beleza? Então, na internet é massa, porque a gente acha um monte de coisa, né? Então, novas tecnologias e mediação pedagógica do professor Moran, é muito interessante a gente entender como que a gente passa, né, de principal protagonista, é até redundante falar isso, né? Mas é porque eu quero dar bastante eloquência a isso, né? A gente passa de um protagonista que está ali no centro para ser um mediador. Então é interessante porque a gente utiliza aí as tecnologias, muito legal. A gente tem também a prática educativa, como ensinado, Antônio Zabala é um autor português, ele traz muita referência de planejamento e metodologia com o ensino por competências, então é bem bacana dar uma lida nele. O professor Luquezzi, que traz aí o conceito da avaliação diagnóstica, ele traz todo um apanhado histórico sobre a avaliação, é muito bacana fazer uma leitura, porque a gente entende alguns maus hábitos que a gente tem com relação à avaliação, beleza, Pro? Ok? E também o ensino híbrido, que é o queridinho, né, de todos os tempos, que é uma obra aí organizada, que tem vários artigos e trazem para a gente um panorama bem completo a respeito do ensino híbrido, né? E aí, em todo caso, meu querido, minha querida, se você gosta de pesquisar, é pesquisador, coloca lá no Google e se diverte, que tem muita coisa bacana nessas temáticas e vão te ajudar muito na tua prática docente, ok? E aí eu vou fazer um pedido, tá? Vocês podem me avaliar, por favor? Por favorzinho, me avaliem, tá? Então, o link de acesso tá aqui na descrição do vídeo, já tá aqui no chat para vocês também. Agradeço de todo o meu coração. E deixo os meus contatinhos, tá? Deixo os meus contatos para vocês. Vocês podem, por favor, marcar lá, tirar a fotinha de vocês aí, dizer o que é que mais gostaram na noite de hoje, o que é que mais chamou a atenção. Podem fazer aí a mensagem positiva, podem colocar uma reflexão, uma crítica. Tamo junto, tamo junto. A gente está aqui para discutir, para conversar, para trocar figurinhas, tá? Então, meu Instagram é @profa.alana. Alana com L e 2 N's, tá? Porque manhã quis assim. Então, a Alana com L e 2 N's, vocês vão me achar lá no Instagram. E aqui, nesses contatos, aqui, ó, nesse link, acho que chama Linktree, né? Linktree, algo assim. Lá a gente junta um monte de outros links. Então, quando você acessa lá, tem vários links com meu canal do YouTube, com... o próprio Instagram tá lá, né? Algumas lives, algumas participações, algumas notícias e informações importantes, né? Eu uso o Instagram para divulgar muitas coisas, né? Eventos, cursos. Eu acho que os professores eles ficam felizes quando eu divulgo, né? Porque eles dão um joinha assim, adoro. Então, eu uso esse Instagram, era pessoal, mas agora eu já uso no âmbito de ajudar meus colegas professores a se formarem, tá? E tem um canal no YouTube também, então tem alguns vídeos lá, bem bacanas, se vocês quiserem se aprofundar. E é isso, tá? Agradeço muito de todo o meu coração a participação e a interação de vocês e espero ter atendido minimamente as expectativas de vocês, a ter trazido muito mais questionamentos do que respostas, tá? Esse sempre é o meu objetivo. Tá bom? E aí fico aqui para responder alguma pergunta aí que vocês tenham e que esteja ao meu alcance. Pergunta fácil. Muito obrigada. A internet está travando um pouquinho aqui para a gente. Muito obrigada, professora Alana, por compartilhar conosco suas experiências, seus conhecimentos. Né? Nós sempre temos muito a aprender, principalmente nesse novo contexto, momento que vivemos, né? Desde o ano passado já, devido à pandemia. Você iniciou a sua fala nos dizendo que o computador não é ele que nos aproxima ou nos distancia, e que a forma como utilizamos ele é que vai haver, então, esse distanciamento ou essa aproximação.
E nós percebemos muito isso claramente, né, durante esse período onde não tínhamos o encontro mais presencial com os estudantes. Então, nós também aprendemos a ter o computador como nosso aliado, o computador, o smartphone, né, essas ferramentas todas. E elas estão ali, sim, como aliadas para nos servir, para nos auxiliar no nosso trabalho, para facilitar o nosso dia a dia, né? Você traz, por exemplo, o Google Forms, ou o Padlet, o Mentimeter, todas essas ferramentas, essas plataformas, nós tivemos formação, oficinas, para que também aprendêssemos a utilizar e pudéssemos, então, levar para a nossa sala de aula. E tivemos, então, como nos comentários, né, uma mudança muito grande, inovação, revolução, né? Então, as palavras são muito fortes e é realmente uma grande transformação que nós tivemos na educação de modo geral e no nosso trabalho também, né? Nós não estávamos acostumados a trabalhar dessa maneira, a trabalhar com as ferramentas tão próximas, como, por exemplo, também o celular na sala de aula, agora nesse retorno presencial, né? Então, nós estamos conseguindo orientar os alunos, né? Auxiliá-los nesse uso consciente do celular, para que eles consigam estar com o celular também para auxiliá-los ali na sala. Não podemos mais, como você colocou, ter aquela escola que simplesmente transmite conhecimento e conteúdos, né? Mas que a gente construa isso tudo juntos. E eu acredito que nós aprendemos demais mesmo nesse período, todos, né, os estudantes também, mas nós nos desafiamos e buscamos, antes dessas formações também já, essas ferramentas, né, buscando momentos que nós tivemos de aprender mesmo a utilizar tudo isso que a tecnologia se coloca, né, à nossa disposição. Tivemos muitos comentários positivos, a sua fala assim, é muito também, né, interativa, então os professores já foram participando lá nas outras plataformas. E como pergunta, eu destaquei aqui a pergunta, então, do professor Fabrício Leomar, que é uma reflexão bem interessante. Por que a tradução não traduziu para aprendizagem híbrida ao invés de ensino híbrido? Com essa tradução, se mantém a ideia de escola tradicional, com foco no ensino, professor, tecnicismo, conteúdo. Concordo então, plenamente. Eu acho que nessa reflexão, acho que nessa pergunta já tem uma resposta, né? Sim. Então, a gente tem intencionalidades. Em todas as nossas ações, nós temos intencionalidades. E com a tradução não seria diferente, né? A gente foca muito, a nossa cultura brasileira de ser, foca muito no ensino, no professor, né? E a gente precisa, e eu acho que essa pandemia, ela trouxe para a gente essa vertente, ela trouxe para a gente essa virada de chave, de que a gente precisa parar de pensar que é o professor que vai prover, né, toda a aprendizagem do aluno, para a gente começar a perceber que o professor ele vai ser mediador dessa aprendizagem e que o foco tem que ser o aluno, né? Então, é uma mudança que, assim, gente, não é da noite para o dia, né? Será que você realmente abre mão de sair do palco? Né? Será que você abre mão de a última palavra ser a sua? Né? Então, isso resguarda um caráter que a gente tem, tradicional, muito forte, de ter o professor no controle. E a aprendizagem, ela não é para ser controlada, ela é para ser evidenciada, ela é para ser observada, ela é para ser vivida. Então, se o professor se mantiver nessa postura de controle, não vai acontecer essa mudança de fato. Então, quando a gente olha para o foco, que o foco tem que ser a aprendizagem, gente, eu nem vou começar a falar sobre isso, senão a gente vai passar mais 2, 3 horas aqui falando sobre avaliação, sobre política, sobre dados, sobre um monte de coisa, porque quando você muda isso, a gente começa a ter um olhar bem diferenciado para a nossa educação, viu?
Sim. Aproveitando só mais uma pergunta com relação à avaliação, e a professora Josefa Martins de Freitas perguntou se atividades e avaliações feitas no Google Forms é a melhor forma de testar o aluno para avaliarmos se o aluno estudou? Vamos lá, presta atenção. Vamos lá, vamos para o caráter conceitual da coisa. A gente não vai testar o aluno, tá? A gente vai evidenciar o resultado do estudo dele. Como que a gente faz isso? A gente pode aplicar um formulário, beleza. A gente pode fazer uma pergunta assim, ó, face to face, mesmo de forma síncrona. A gente pode pedir para que ele interaja com outro colega, né, pelo WhatsApp, pelo Google Meet, ou pelo até o presencial físico, né, que ele interaja com esse colega e que ele fale para esse colega o que ele aprendeu. Então, não tem só uma forma, não tem só uma maneira, né? A gente tem que pensar no objetivo. O que é que eu quero, né? E aí, muitos professores trazem isso para mim. Como que eu vou atestar o conhecimento do aluno se eu não posso aplicar uma prova ali, olhando para ele respondendo aquela prova, né? E eu falo, qual que é o objetivo e que aprendizagem está por trás desse objetivo, que não dá para você fazer uma atividade mais criativa a esse respeito, que não dá para você trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, com uma avaliação por pares, né? Com uma atividade que realmente seja inovadora, né? Então, até esse lance da gente eu digo que é um apego tão grande que a gente tem a prova. Ou apego miserável esse, meu Deus do céu, que a gente quer porque quer fazer prova, né? E aí a gente faz até o Google fazer um instrumento para a gente poder fazer prova. A gente tem que se desapegar a isso, né? A gente tem que pensar na avaliação e não somente na prova. A prova é só um instrumento, é limitada, não tem 100% de assertividade, então existem os seus limites, né? E a gente precisa olhar para a aprendizagem. Quando a gente olha para a aprendizagem, a gente consegue elencar ali o que vai me dar realmente constância, o que vai me dar, assim, o que vai materializar a aprendizagem daquele aluno. A gente pode escolher um instrumento a partir daquele objetivo que a gente está traçando, tá? E aí, eu dou várias dicas, eu não deixei nos meus slides, mas eu dou várias dicas lá no canal do Telegram, @profexplica, tá? Todos os dias eu lanço um post lá sobre avaliação, sobre formação de professores, novas tecnologias. Olha, eu já estou na 2ª semana só falando de avaliação da aprendizagem, tá? Então, eu dou dica até como escrever uma questão. Então, dá uma olhada lá, é um canal que você entra. Não precisa, se você não quer se interagir com ninguém, não precisa, tá? Mas se você quiser interagir, você faz lá um comentário e vai para o grupo, tranquilo. Não se preocupa, eu não vou te vender nada. Eu só quero que a nossa educação dê certo. E aí eu quero ajudar o maior número de professores que eu puder e que eu conseguir ajudar para que, de fato, a nossa educação dê certo, tá? Porque eu sou brasileira, não sou aí do Sul, mas eu sou cearense, né? E eu quero que a educação dê certo em todos os cantos desse Brasil. Viu? Professora Alana, a sua fala é provocadora e também nos encanta. E eu me despeço agradecendo imensamente por essa contribuição nesta noite e passo a palavra para minha colega Grace continuar. Que noite, né, colegas? Que maravilha. Por gentileza, não esqueçam de registrar sua presença. Reforçamos novamente o convite para que participem nos dias 2 e 3 do nosso seminário, da prática e troca de experiências. Vai ser muito significativa a presença de vocês. Queremos agradecer ao secretário Emerson, aos nossos colegas aqui do setor pedagógico e da Secretaria Municipal de Educação, a doutora Alana, que nos trouxe uma temática extremamente importante e atual. Nosso reconhecimento também a todos vocês, que mais do que nunca se veem frente a este tema. Pois hoje estamos saindo de um momento onde os processos de aprendizagem acentuam ainda mais os diferentes níveis que se encontram em cada turma. Lacunas, mais do que nunca, estão presentes. Nosso grande reconhecimento a vocês, colegas, que este momento nos fortaleça e nos inspire ainda mais. Professora Alana, que riqueza suas falas.
Não voltamos como antes, já mudamos. Cuidar da competência socioemocional dos estudantes. Respeitar o direito de não ir à escola. Observar o aprendiz em todos os seus aspectos. A importância do CIES, parceria escola-mantenedora. O protagonismo dos alunos. Foi um grande prazer tê-la conosco essa noite. Recebo o abraço do secretário Emerson e de todos nós venancioairenses. Muito obrigada, professora Alana, por ter participado da nossa live. Obrigada também, deixo o meu abraço. E é isso, gente. Muito grata por esse convite. E espero que nós possamos nos fortalecer e juntos nos fortalecermos ainda mais para que a nossa educação dê certo, né? Para que a nossa educação seja, com certeza, uma educação muito significativa e exponencial para todos os nossos estudantes, né? Aqueles que vão poder retornar conosco agora e aqueles que, por algum motivo mais forte, não poderão, mas que a gente dê a oportunidade a todos eles, né? Então, contamos com todos vocês, um forte abraço e a gente se vê nas redes sociais, tá bom? Obrigada, Grace. Com certeza. Um forte abraço, prof. Alana. Um forte abraço, colegas. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham um bom restinho de semana. Até a próxima live. Abraços. Venâncio avança na vacinação contra a Covid-19, mas a transmissão insiste em continuar. O jovem não é imune ao vírus, por isso, faça a sua parte. Mantenha o uso de máscaras e evite aglomerações. Para a economia retomar, o cuidado precisa continuar. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor.